Olá, então vamos continuar. Vamos para a explicação daquelas duas técnicas que eu dei da última vez no último vídeo, que seria a preparação e o abraço da raiz. Então, alguns pontos fundamentais importantes para vocês compreenderem o que vocês estão fazendo, uma noção mínima e básica, porque se eu fosse falar tudo e toda a ciência que envolve, acho que daria para escrever um livro para cada uma das práticas. E então, primeiro a gente vai começar com a preparação. Então, essa preparação é fundamental para sempre que a gente faz os treinos alquímicos da energia, os treinamentos. Continuando, os treinamentos alquímicos da energia, que estão ligados aos treinamentos interiores, onde a gente busca, então, como o próprio nome fala, essa alquimia, essa transmutação, essa mudança de estado da energia vital no nosso corpo, para sair dessa condição de uma morte precoce que o homem comum tem, para uma situação de longevidade. E essa morte, resumidamente, né, essa morte precoce se dá devido ao calor patogênico, ao fogo patogênico que vai se instalando no organismo. Então, na prática, a gente está justamente fazendo isso. Esse fogo, quando vai se instalando, ele vai subindo. Ele vai saindo lá da raiz, onde ele estava no início da nossa vida, e com o processo de dispersão, ele começa a subir, e é justamente isso que vai gerando o envelhecimento e a morte. Então, o que a gente faz nesse treino, primeiro a gente começa sempre fazendo o enraizamento, a ligação com a terra, e fundamental para isso é manter durante a prática feita de pé os joelhos relaxados, que implicam em quê? Em flexionar um pouquinho, firmando as pontas dos pés, tá? Nessa conexão mesmo com a terra, só nisso, nesse enraizar, o fogo já desce, esse fogo patogênico, tá? Depois a gente faz outra coisa super importante, que é a ligação do céu. Descer o céu e fazer a ligação na cabeça, principalmente com esse centro da moleira, que se fechou, né? Quando a moleira fechou, a gente parou de receber essa energia do céu. Então, todas as práticas que nós fazemos têm essa descida. A gente começa enfatizando essa descida, essa conexão com o céu, né? Desce pela cabeça, envolve a cabeça e depois você vai concentrar no Lintai. O Lintai fica lá dentro, no cérebro. Se você traçar uma reta na horizontal acima das orelhas e outra bem no meio da cabeça, na vertical, esse ponto de intersecção é onde você vai se conectar e iluminar o primeiro centro, o Lintai, né, que é o nosso sol, a raiz do nosso corpo sutil, um centro Yang, de natureza Yang celeste, nessa correlação realmente com o nosso sol, com a nossa estrela. Então a gente ilumina esse sol branco, gira a ponta da língua, né, e põe pressionando o palato duro próximo aos dentes e fica sempre com a língua aí. Eu, por exemplo, fico sempre o dia inteiro com a língua aí. Porque se não fizer com a língua, não vai haver a conexão dos meridianos, tá? Então, ficou com a língua aí, fez a conexão, você vai ficar uns segundos, e não adianta querer ficar muito para os iniciantes, porque aí vai ficar, pode até ter dor de cabeça se ficar com uma força mental, e não é para esvaziar. Então, fez essa conexão, ficou uns segundos, começa a descida pela coluna, vai descendo pela cervical, pelo pescoço e pelo tronco até o umbigo, com a luz branca, com o teu olhar interior, sem pressa, iluminando.
nessa intenção interna de estar descendo a luz, iluminando, energizando. Tá? Chegou no umbigo, abraça, mão esquerda embaixo, direita por cima, e fez esse processo que eu ensinei para iniciantes ou para quando a gente fica muito tempo por algum motivo sem poder fazer o abraço da raiz. Então você precisa se reconectar, né? Então você começa lá do pontinho da raiz do centro, que está aí nesse meridiano da frente, o Renmai, na coluna, e começa a expandir esse sol até chegar mais ou menos a uns 12 centímetros de diâmetro, que seria como estar abrindo, se reconectando a esse centro importante, a mãe, que eu já vou explicar, tá? Então, e aí é ficar no abraço, no recolhimento, na contemplação do sol dourado. Então, ficar no abraço, essas práticas são relativamente simples, né? Onde está a dificuldade realmente é em conseguir recolher e concentrar. Então, conforme o maior grau de dispersão, tá? E quando eu falo de dispersão é do Tai Chi, não está, do fogo está muito alto, devido a gente estar sempre acelerada, fazendo coisas sempre para fora, pensando ou estudando ou trabalhando, ruminando com a mente, coração. Isso tudo é um estado de dispersão, que só faz o fogo crescer. Tá? Então, quanto tempo é para ficar no abraço? O correto é ficar o mínimo em que você começa a gerar a saliva na boca. Então, quando a gente consegue realmente descer o sol, descer o fogo, descer o céu e conectar a consciência, Shan, né, com a energia vital, o Ti, então começa o processo alquímico da geração da água, da saliva sagrada, que é uma saliva diferente, uma saliva doce e menos espessa. É essa essência presente na saliva que vai preservar e rejuvenescer o nosso corpo. Então, com o envelhecimento, o fogo faz o quê? Resseca o nosso organismo. Então, a pele, o cabelo, as mucosas, os intestinos, os órgãos, tudo começa a ressecar. Porque a água e essa essência estão fracas. Então, estamos começando a falar em elementos, que é um dos princípios que rege a ciência taoísta, os 5 elementos, e para a gente é muito difícil, ocidentais, entender esses elementos, mas já dá para ter uma noção. Então, o tempo para ficar no recolhimento é o máximo possível. É a porta de entrada para o tal, é o abraço da raiz. Ou seja, para você entrar no estado de meditação e alcançar o vazio. Ou seja, aquietar a tua mente. Né? A gente está sempre ruminando, com a cabeça sempre pensando. Né? Então, conseguir serenar é difícil. Então, sempre que houver alguma distração, que você vê que você começa a pensar um barulho, um som, qualquer coisa te tirou para fora, eu dei a dica, você pressiona as mãos, iluminando novamente o sol dourado e volta para a contemplação. Então, os iniciantes vão começar pouquinho tempo, tá? Uns 5 minutinhos, se conseguir. E aos poucos vai aumentando o tempo de concentração, até realmente um dia conseguir chegar na meditação, no vazio, né? Então, quando a gente consegue chegar no vazio, o céu realmente começa a entrar. Esse centro da cabeça, o Baiui, abre a moleira, né? E a entrada do céu, que é o que uma das mestras que eu tive falava, a injeção de céu, a injeção de longevidade, de vida, tá? Que cura qualquer doença.